Pessoal, vamos fazer uma sequência de exercícios de estatística novamente. Mais precisamente, trabalhando com média, com mediana, com moda, com desvio padrão, com variância. Só que vamos começar com uma questão polêmica, né? Uma questão que eventualmente pode causar uma certa indignação para muitos professores, para alguns candidatos. Olha só. Em um programa de auditório, 6 pessoas tiveram que listar em folha de papel o maior número possível de objetos cujos nomes começavam com a letra A, no tempo de 1 minuto. Ao final desse tempo, cada participante apresentou quantidades diferentes de registro: 9, 10, 15, 18, 20 e 21 objetos. Na conferência das listas apresentadas, os juízes do programa desclassificaram um dos participantes, o que fez com que a média aritmética dos objetos, que havia sido calculada levando em consideração as quantidades de registro dos 6, fosse 0,1 maior que a média aritmética da quantidade do registro dos 5 participantes. Então, nós temos uma informação aqui que a média aritmética x barra, levando em consideração 6, é 0,1 unidade maior que a média calculada com 5 participantes. Então, a média dos 6 é 0,1 unidade maior que a média dos 5. Isso é o equivalente a eu falar que a média com 5 foi o correspondente à média de 6, subtraída de 0,1. Até aqui, tranquilo. Na situação descrita, o número de objetos listado inicialmente pelo participante que foi eliminado. Vamos calcular a situação inicial. O que é inicial? Levando em consideração 6 participantes. Média, nós vamos somar as quantidades e dividir pelo total de elementos. Então, inicialmente, a média seria calculada por 9 mais 10 mais 15 mais 18 mais 20 mais 21, dividido pelo total, e esse total é quanto? 6. Somando, 9 mais 10, 19, com 15, 34, com 18, 52, com 20, 72, com 21, 93, dividido por 6. E essa divisão, 93 por 6, vai dar 15,5. Se a média inicial era 0,1 unidade maior, ao final, situação final, com 5 participantes, nós calcularíamos a média fazendo a soma de quem sobrou dividido por 5. Algumas análises aqui. Se essa média diminuiu, significa que o participante tinha uma pontuação acima da média. Então, eu tirei um dos participantes com pontuação acima da média. Os participantes com pontuação acima da média eram o 18, o 20 e o 21. Então, um deles saiu. Quem tinha 18, quem tinha 20 ou quem tinha 21. Aí eu poderia testar, poderia, né? Fazer a soma tirando de 20, fazendo a soma tirando 21, fazendo a soma tirando 18. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: se eu falo que essa soma diminuiu 0,1 unidade, 15,5 menos 0,5, né? Menos 0,1, lógico que nem precisava montar aqui a expressão, nós teremos 15,4. Então, a soma dividido por 5 vai dar 15,4. Fazendo produtos cruzados, essa soma será igual a 15,4 vezes 5, 77. Isso seria muito simples eu analisar o seguinte. Se no início a soma dá 93 e no final ela dá 77, significa dizer que o participante que foi eliminado teria que ter elencado 16 objetos. Aí que está o problema. Não existe participante com 16 objetos.
Foi 15 ou 18. Lembra que quem foi desclassificado estava acima da média. Por essa razão, a alternativa possível seria 18, que é o mais próximo disso aqui. Mas aqui não falou que a média foi aproximadamente 0,1 maior, porque aqui vai dar 0,15, uma diferença um pouquinho mais significativa se eu tirar esse participante com 18, né? Se a gente tinha uma soma 93, eu tiro o participante que tem em média 18, a soma vai ser 75, que dividido por 5 vai dar exatamente 15. Então vai diminuir 0,5. Então uma diferença bem significativa aqui, por isso uma questão que dá margem para muita reclamação, tá? Então, na verdade, teria que ser um participante com a soma 16, mas esse participante não existe, ok? Então, o gabarito está aqui, né, como 15, tá? E aí a gente entenderia o seguinte, se eu tirasse o participante com 15, o que aconteceria? A média 93. Se eu tiro o participante com 15, a soma, tá? Vamos registrar aqui, a soma daria 93, tira o participante que tirou 15, então 93 menos 15, 78. Se eu divido 78 por 5, tá? Essa nova média passa a ser 15,6. Daí, olha o enunciado. Tá? 15,6 fez aumentar a média. E o enunciado fala exatamente o contrário. Tá? Que a quantidade de registro dos 6 participantes fosse 0,1 maior do que a média da quantidade dos 5. Na verdade, com 6, 15,5 é 0,1 menor. Então, essa questão, de qualquer maneira que você analisasse, tá? Esse gabarito aqui, ele está equivocado. Por quê? Se eu retirasse o participante com 15, a média, a nova média, ela seria 0,1 unidade maior. E a média anterior, que ele está falando aqui, dos 6 participantes, então a média de registro 6 seria 0,1 menor e não maior. Então tivemos aqui um erro de enunciado, portanto, essa aqui é uma questão que necessariamente merece ser anulada. Tudo bem? É uma questão que teve erro de enunciado ou erro de valores. Mas eu acredito que o erro de enunciado seja o mais provável, porque ela foi colocada ali exatamente o valor correto de 0,1, só que a média com 6 é 0,1 menor e não maior. Agora vamos analisar uma outra questão, que é a análise gráfica, aqui mais tranquilo, né? Vamos fazer aqui essa análise gráfica aqui. O gráfico a seguir foi elaborado a partir das informações da Secretaria do Estado de Saúde de Goiás sobre as notificações dos casos de dengue. Muito bem. Segundo os dados apresentados no gráfico, verifica-se que, primeira informação aqui está falando de mediana. Vamos lembrar que para analisar mediana, eu preciso montar o rol, que é a ordem crescente ou decrescente. Se eu colocar em ordem crescente, então nós teríamos aqui 18.522, primeiro elemento. Depois, 30.216, terceiro elemento. 30.651, quarto elemento. 90.932 e o último elemento, 109.447. Mediana, termo central. Termo central de uma distribuição de 5 termos. Então, por isso, a mediana será 30.651. Então, veja que com isso a gente já tem aqui a confirmação do gabarito da questão, que é a letra A. Mas vamos interpretar aqui as outras. Como que nós faríamos a média?
né? Então, se eu quisesse verificar a letra B, que ele fala da média, então a média será a soma de todos esses valores dividido por 5, porque são 5 termos. Então, se nós fizermos aqui 18.522, somado com 30.216, mais 30.651, mais 90.932, mais 109.447. Vai dar um total de 279.768, dividido por 5, a média daria 55.953,6. Então, apenas confirmando aí que a média não é o que indica a letra B. Letra C, número de casos notificados em 2022 é maior que o dobro da média. 2022 foi 109 mil. Mais que o dobro da média, não abaixo do dobro, porque o dobro dessa média vai dar mais de 111 mil. Tá? Então, estaria falso. Letra D, aumento percentual de 2001 para 2022 é o mesmo aumento percentual de 2023 para 2024. Então, aumento percentual de 2021 para 2022, eu teria que fazer a diferença entre eles e dividir por 18.522. Para 2023 e 2024, fazer a diferença e dividir por 30.651. Obviamente, o aumento percentual aqui será muito maior que esse aumento percentual. Tá? Então, poderíamos calcular aqui e verificar que estaria falso. E aí, no ano de 2024, aumento de 33% comparado com o ano anterior. Né? Então, se eu olhasse o 2024, que seria o 90.932 subtraído de 30.651. Esse aumento absoluto foi de 60 mil, o aumento absoluto, 60.281. Ah, mas como que eu faço porcentagem? Poderia fazer regra de 3. Valor inicial, 100%, esse aumento, X%. Ou simplesmente, se eu dividisse, né, pelo valor inicial, eu vou achar essa diferença aí de 60.281, né, dividido por 30.651. Ele vai dar o correspondente a um aumento superior a 100%. Ah, mas isso eu poderia ver sem nem calcular, porque um aumento de 100% faz com que ele seja o dobro. E veja que aqui é mais que o dobro. Né? Então eu nem precisaria calcular para ver que o aumento não foi nada de 33%. Apesar que nesse caso a análise mais simples era da mediana e a gente já chegaria nesse resultado. Vamos analisar a questão de número 3. Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizada durante o dia por todos os 160 motoristas. Em um certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico em barras, no qual relaciona a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens. Vamos analisar aqui as informações do gráfico. Então nós tivemos aqui, no eixo vertical, quantidade de viagens. Nós tivemos 10 motoristas com 7 viagens, 50 motoristas, né, com 6 viagens, 25 motoristas com 4 viagens, 55 motoristas com 3 viagens e 10 motoristas com 2 viagens, 10 motoristas com 1 viagem. Já voltamos no gráfico. Comparando-se os valores da média, mediana e da moda, das distribuições das quantidades de viagens realizada pelos motoristas cadastrados na empresa. Vamos ver o que é o mais fácil? O mais fácil é eu achar a moda, porque moda é o valor que mais se repetiu. Qual foi o número de viagens que mais se repetiu? 3. Foi com 55 motoristas. Por isso, sem dificuldade nenhuma, a moda é 3 viagens. Ok.
Vamos pensar na mediana. Também é um cálculo simples, porque a mediana é o termo central. Lembra que o exercício falou de 160 viagens? Então ele não falou aqui, melhor, de 160 motoristas. Então nós vamos pensar que a moda da quantidade de viagens, né? Porque o exercício está pedindo aqui tudo, média, mediana e moda da quantidade de viagens. A mediana, nós vamos ter um total de, organizando em ordem crescente aqui, eu vou construir aqui uma tabela para a gente fazer aqui. Número de viagens e motoristas, ok? Então, colocando em ordem crescente as viagens, eu preciso achar a mediana, termo central do número de viagens. Eu tenho uma viagem, 10 motoristas. Duas viagens, outros 10 motoristas. Depois, 3 viagens, 55 motoristas. 4 viagens, 25 motoristas. 5 viagens, nenhum. 6 viagens, 50 motoristas. E 7 viagens, 10 motoristas. Se o total é 160, que é a soma 10 mais 10 mais 55 mais 25 mais 50 mais 10, média, eu vou somar, dividir pela quantidade. Mediana, vou olhar o termo central. Ah, mas qual que é o termo central de 160? Eu posso fazer isso aqui, ó, 160 dividido por 2 vai dar 80. Então, o 80º motorista e o 81º motorista formarão os dois termos centrais. Vamos analisar isso, ó. 10 mais 10, eu já tenho 20 motoristas, mais 55 vai dar 75 motoristas. Então, até 75 motoristas tinham dado 3 viagens. Quando eu somar com 25, eu já passo para 100. Ah, significa que o 80º e o 81º estão aqui. E eles fizeram quantas viagens? 25. Desculpe. Quantas viagens? 4 viagens. Né? 25 não. Eles estão aqui dentro. E eles fizeram quantas viagens? 4. Significa que a mediana é igual a 4. Bom, então eu já teria uma informação que a moda é menor que a mediana. Moda menor que a mediana, tá? Agora eu preciso analisar a média para conseguir determinar. Como que nós vamos calcular a média? Fazendo a soma do número de viagens. Então, quantas viagens? Vamos lembrar? Uma viagem realizada por 10 motoristas, 1 vezes 10. Duas viagens realizadas por 10 motoristas, 2 vezes 10. 3 viagens realizadas por 55 motoristas. 4 viagens realizadas por 25 motoristas. 6 viagens realizadas por 50 motoristas. Mais 7 viagens realizadas por 10 motoristas. E nós vamos dividir pelo total de motoristas, que é 160. X barra será 1 vezes 10, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 55, mais 4 vezes 25, mais 6 vezes 50, mais 7 vezes 10, dividido por 160. Fazendo essa resolução, nós teremos que o x barra vou colocar esse zerinho aqui no lugar dele, né? O zerinho desceu. 10 mais 20, 30, mais 165, 195, mais 100, 295, mais 300, 595, mais 70, 665. Dividido por 160, que é o total de motoristas,
nós teremos 4,15. Então, esse é o valor da média. Portanto, moda 3, mediana 4. Então, a moda menor que a mediana, menor que a média, que deu 4,1 aproximadamente. Por isso, gabarito, letra E. Apenas essa análise das informações. O exercício, que vai ter um cálculo bem parecido aqui, né, ele fala que os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. E aqui nós temos 75 funcionários recebendo R$2.000 e 25 funcionários recebendo R$7.000. A média do salário dos 100 funcionários. Média. Então eu vou pegar R$2.000 vezes 75 funcionários que têm o mesmo salário, mais R$7.000 vezes 25 funcionários com o mesmo salário, dividido pelo total de funcionários. Então, 2.000 vezes 75, 150 mil, mais 7.000 vezes 25, que será igual a 175 mil, dividido por 100. 150 mil mais 175 mil, 325 mil, dividido por 100 funcionários, ou seja, teremos uma média de R$3.250 por funcionário. Então, 3.250, gabarito, letra C. Na questão de número 5, amplitude, o Enem normalmente trabalha com questões bem elementares relativas à parte de estatística, mas sempre tem alguma coisa sobre estatística. Amplitude é uma medida estatística que detecta a variabilidade dos dados de uma amostra. Ela pode ser utilizada como critério de qualidade de produção na indústria de peças, indicando, por exemplo, a necessidade do descarte de um lote defeituoso. Uma fábrica analisou 5 unidades de cada um dos 5 lotes da produção de um tipo de peça, que por projeto deveria ter um comprimento de 10 centímetros. Esse é o esperado. Só que as medidas em centímetros dessas unidades estão distribuídas logo a seguir. Tá, nós temos aqui uma análise. Foi determinado o descarte do lote que apresentar a maior amplitude. Como que nós vamos encontrar a amplitude? Fazendo a diferença entre o menor e o maior valor de cada lote. Se nós observarmos o primeiro lote, o menor valor é 9,80. Todos os outros são 10,30. Então, 10,30 menos 9,80 terá uma amplitude de 0,50. O segundo lote tem como menor valor 10,55 e como maior valor 10,60. Então, 10,60 menos 10,58 vai dar 0,02. Então, uma amplitude bem menor que o primeiro lote. O terceiro lote tem como menor valor 9,80, como maior valor 10,20. Então, a amplitude eu já saberia que seria menor, né? Que é 10,20 menos 9,80, que vai ser igual a 0,40. O quarto lote, menor valor 9,90 e o maior valor 10,20. 10,20 menos 9,90 vai ser uma amplitude de 0,30. E o quinto lote, que tem o menor valor 9,30, o maior valor 9,50. Perceba que todos eles estão bem fora da especificação, mas o critério do exercício é a menor amplitude. E esse aqui teve uma amplitude de 0,20. Então, quem teve a maior amplitude foi o lote 1. Então, na hora de fazer o descarte, né, é o lote 1 que apresentou a maior
amplitude. Por isso, gabarito, letra A. Em estatística, as medidas de dispersão indicam o quão próximos ou afastados os valores xi de um conjunto de dados estão em relação à média aritmética dos valores do conjunto. Uma das medidas de dispersão é o desvio padrão, e ela é definida como a raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos desvios. Esses cálculos dos quadrados dos desvios calculando a média é o que nós chamamos de variância. Então, a variância é calculada a partir do quadrado da diferença em relação à média. E aí nós temos aqui os números de um consumo em relação aos meses. O gráfico representa o consumo de água de certa residência de Feira de Santana no primeiro semestre de 2011. Nessas condições, de acordo com a ilustração do texto, pode-se afirmar: houve uma regularidade no consumo dos 2 trimestres, ou o consumo do segundo trimestre foi mais regular, do segundo trimestre mais regular, do primeiro trimestre mais regular, do primeiro trimestre mais regular. E todos eles baseados no quê? No desvio padrão. Então nós vamos pensar aqui nesse desvio padrão e depois a gente fala do consumo. Veja que ele está dividindo em trimestre. Então, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre. Vamos calcular aqui o que aconteceu no primeiro trimestre. Primeira coisa, média. Média, 15 mais 17 mais 13 dividido por 3, que será igual a 45 dividido por 3, que é igual a 15. Isso é média. Variância, eu vou pegar cada termo. Então, o primeiro, 15, menos a média, 15, ao quadrado. O segundo termo, 17, menos 15, ao quadrado. O terceiro termo, 13, menos 15, ao quadrado, dividido por 3. Então, essa variância será 15 menos 15, 0 ao quadrado, 0. 17 menos 15, 2 ao quadrado, 4. Mais 13 menos 15, menos 2 ao quadrado, 4 positivo, dividido por 3. 8 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, né? Que seria 2,66 aproximadamente. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então será a raiz quadrada de 2,66. Aí eu não sei o valor, mas vou deixar nessa forma de raiz. Vamos fazer o cálculo agora pensando no segundo semestre. Calcular a média do segundo semestre. Os consumos do segundo, 18, 19 e 14. Então, a média, 18, mais 19, mais 14, dividido por 3. 18 mais 19, nós teremos 37, mais 14, 51, dividido por 3, que será igual a 17. Essa foi a média. Calcular a variância. Então, a variância será, primeiro resultado, 18 menos 17 ao quadrado. Segundo resultado, 19 menos 17 ao quadrado. Terceiro resultado, 14 menos 17 ao quadrado, dividido por 3. 18 menos 17 menos 1 ao quadrado dá 1, mais 19 menos 17 é 2, que é 19, né? Menos 17, 2 ao quadrado, 4, mais 14 menos 17 menos 3 ao quadrado, 9, dividido por 3. 1 mais 4 mais 9, 14 dividido por 3, que será também uma dízima periódica, né? 4,66. Só de perceber que a variância foi maior, eu já sei que o desvio padrão será maior, porque ele é a raiz quadrada da variância
então raiz quadrada de 4,66. Então percebam que o desvio padrão do primeiro trimestre foi menor. Se ele foi menor, então ele foi mais regular, porque o desvio padrão indica o quanto se afasta da média. Então, na letra A, houve uma regularidade nos 2 trimestres? Não. O consumo no segundo trimestre foi mais regular? Não. A letra C, então, também não. Letra D. O consumo no primeiro trimestre foi mais regular? Sim, pois o desvio padrão calculado para o trimestre foi maior. Não, ele não foi maior, ele foi menor. Então tá aqui, ó. O consumo do primeiro trimestre foi o mais regular, verdadeiro, pois o desvio padrão calculado para o primeiro trimestre foi menor. Então, letra E, correta, menor desvio padrão, maior a regularidade. Número 7. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação do concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Mais regular, menor desvio, menor variância. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos na prova de matemática, português, conhecimentos gerais. A média, mediana e o desvio padrão dos 2 candidatos. Tá aqui, ó. Os 2 obtiveram a mesma média, né? Aí é interessante, né, galera? Porque ele fala que a pontuação deveria ser superior a 14, como os 2 obtiveram média 15, os 2 foram classificados. Quem teve a menor mediana foi Marco. Paulo, maior mediana. Mas agora analise o desvio padrão. Quer dizer que aqui já deu calculado, eu não vou precisar sofrer. O desvio padrão de Marco foi menor. Então, se ele teve desvio padrão menor, ele foi mais regular. Aí ele quer saber o candidato com pontuação mais regular, Marco. Era só essa análise do desvio padrão. Mas é Marco por quê? Porque teve a média mediana igual? Não, porque ele teve menor desvio padrão. Então, tudo dependendo do desvio padrão para analisar regularidade. Uma questão de graça na prova do Enem. Questão de número 8. O histograma de frequência, né, mostra as vendas de um determinado produto ao longo de 20 meses. Então, eu estou falando que de 0 a 4 meses, vendeu um total de 2 produtos. De 4 a 8 meses, vendeu 6 produtos. De 8 a 12 meses, venderam 8 produtos. De 12 a 16, 3. E de 16 a 20, 1. Após um estudo sobre as vendas desses produtos no mesmo período, em 2 outras lojas B e C, observou-se que a variância de B é 9 e o desvio padrão da loja C é 4. Galera, lembra que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se a loja B tem variância 9, essa mesma loja B teve um desvio padrão raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Ok. Pode-se concluir que a variância da loja A é 15. Bom, eu vou ter de calcular, porque a loja A eu não sei. Como que eu vou calcular a variância da loja A? Então, nós vamos precisar analisar aqui, né, o que aconteceu nesses períodos aí. Então, quando o exercício está trabalhando com variância, lembra que eu tenho de começar calculando quem? A média. Então, a média aqui foi registrado de 4 em 4 meses, correto? De 4 em 4 meses. Então, se eu calcular a média aqui, foram 2 produtos durante 4 meses, né? Mais 6 produtos durante outros 4 meses, mais 8 produtos durante outros 4 meses, mais 3 produtos durante outros 4 meses, mais um produto durante outros 4 meses, e nós vamos dividir aqui, porque quando o exercício está falando aqui,
desvio padrão desse período. Tá? Aí, mais uma vez, pode gerar uma certa incerteza. Será que eu vou dividir por 20 meses ou pela quantidade de períodos, que é 1, 2, 3, 4, 5? Faz diferença? Faz, olha só. Se eu dividir por 5, então nós teremos aqui 2 mais 6, 8, mais 8, 16, mais 1, 19, mais 1, 20, dividido por 5, eu terei uma média de 4 produtos por cada período. Quando calcularmos a variância, então primeiro o valor 2 menos a média ao quadrado, mais o segundo 6 menos a média 4 ao quadrado, mais o outro período 8 menos a média 4 ao quadrado, mais o último que é 3 menos a média 4 ao quadrado, mais o último que é 1 menos a média 4 ao quadrado. E aí eu estou dividindo em 5 períodos. Essa variância, 2 menos 4, menos 2 ao quadrado, 4. 6 menos 4, 2 ao quadrado, 4. 8 menos 4, 4 ao quadrado, 16. 3 menos 4, menos 1 ao quadrado, que dá 1. 1 menos 4, menos 3 ao quadrado, que dá 9, dividido por 5. Então, a variância seria 4 mais 4, 8, mais 16, 24. 24 mais 1, 35. 24 mais 1, desculpe, né? 25 mais 9, 34, dividido por 5. Essa variância seria igual a 6,8. Bom, quando eu analisei essa variância 6,8, né? Então aqui deu resultado errado, certo? Variância 6,8. Com isso, eu poderia analisar a letra B. O produto tem uma venda mais regular na loja B. Quando que ele vai ser mais regular? Quando ele tiver o menor desvio padrão, certo? Na loja B, eu tenho um desvio padrão igual a 3. Mas lembra que eu falei para vocês que essa variância aqui nós calculamos a partir do quê? De um período de 5 períodos, correto? Se eu pensar que aqui fosse 20, diminuiria a média. Porque se eu analisasse, então vamos fazer aqui um cálculo paralelo. Ó. Se eu pensasse que fosse 20, o que aconteceria aqui? Eu teria 20, que seria a soma, dividido pelo período 20, qual que seria a média de vendas por mês, não mais por período, 1. Se essa média seria 1, quando eu fosse calcular a variância aqui, nós teríamos 2 menos 1 ao quadrado, mais 6 menos 1 ao quadrado, mais 8 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado. Aí nós poderíamos pensar, mas aí eu vou dividir por quanto? Aí que está o detalhe. Porque agora eu não estou falando aqui que vendeu 2 no primeiro mês, 2 no segundo mês, 2 no terceiro mês. Então o exercício ele acaba ficando confuso quando você faz essa análise. Mas aí vamos lá. A quantidade de vendas do produto na loja A ao longo do período analisado foi 18 unidades. Essa aqui eu tenho certeza que não. Por quê? A soma dos produtos deram quanto? 20. Então, isso aqui é certeza para mim. Tá? Na letra D, o desvio padrão da loja B é 81. A loja B tem um desvio padrão igual a 3. Eu já sei que foi. E o produto tem uma venda mais regular na loja C. A loja C tem um desvio padrão maior, então não pode ser mais regular. Então, o que me sobrou aqui por exclusão? A letra B, porque eu teria que a loja mais regular teve o menor desvio padrão. Só que se eu calculasse o desvio padrão da loja A, dependendo do cálculo que eu fizer, eu posso encontrar raiz quadrada de 6,8, que seria menor, né, que a raiz quadrada
da variância da loja A ali, que seria 9. E a letra B não deixou bem claro se ele está comparando loja A, B e C ou apenas as lojas B e C. Tudo bem? Então, gabarito letra B, mas também algo questionável. Só que as outras alternativas não gerariam, né, a menor possibilidade de ser verdadeira. E na questão de número 9, essa aqui, sem dúvida, né, bem tranquila, durante uma pesquisa de 6 alunos foram questionados sobre a quantidade de médias de horas que estudam por dia. 2, 6, 5, 3, 2, 3. Veja que eu tenho 6 respostas. Desvio padrão. Então esse aqui é o cálculo básico, vou calcular a média. Somo 2 mais 6 mais 5, mais 3, mais 2, mais 3, dividido por 6. A média vai ser a soma 8, 13, 16, 18, mais 3, 21, sobre 6. Então, 21 dividido por 6, nós teremos aqui um número decimal, né? Chatinho para trabalhar às vezes, mas de boa, 3,5 é a média das horas de estudo. Variância. Então, eu vou pegar a 2 menos 3,5 ao quadrado, mais 6 menos 3,5 ao quadrado, mais 5 menos 3,5 ao quadrado, mais 3 menos 3,5 ao quadrado, mais 2 menos 3,5 ao quadrado, mais 3 menos 3,5 ao quadrado, dividido por 6. Então, a variância, 2 menos 3,5 dá menos 1,5 ao quadrado, 2,25, mais 6 menos 3,5 dá 2,5 ao quadrado, 6,25. 5 menos 3,5 vai dar 1,5 ao quadrado, 2,25. 3 menos 3,5 dá menos 0,5 ao quadrado, 0,25. 2 menos 3,5 menos 1,5 ao quadrado, 2,25. 3 menos 3,5 menos 0,5 ao quadrado, 0,25. E isso dividido por 6. Então, a variância, ao somarmos aqui, 2 mais 6,25, 8,5. Mais 2,25, 10,75. Mais 0,25, 11. Mais 2,25, 13,25. Mais 0,25, 13,5, dividido por 6. Então, a variância, 13,25 dividido por 6, 2,25. Desvio padrão, raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 2,5, 1,5, letra C. Apesar de ser um exercício um pouquinho mais chato, números decimais, mas números decimais também fáceis de serem trabalhados. E a última questão para a gente analisar hoje, né? Ela diz o seguinte: uma turma de mecânica dos sólidos possuía 8 alunos no semestre. Na última prova, as notas foram as seguintes. Está aqui. Mediana das notas. Como que eu vou saber a mediana? Eu vou organizá-las em ordem crescente. De todas as notas, a menor, 5. Depois de 5, a próxima nota, 6. Depois de 6, a próxima nota, 7,4. Depois de 7,4, a próxima nota, 8. Depois de 8, 8,4. Depois de 8,4, 9. Depois de 9, 9,2. E depois de 9,2, 10. Mediana, tem de olhar o termo central. Então vamos cancelando. Cancela esse, cancela esse. Cancela o penúltimo, cancela o segundo. Cancela o terceiro, cancela o antepenúltimo. Veja que nós ficamos aqui com 2 termos centrais. Então,
a mediana será a soma deles dividido por 2. Vai dar 16,4 dividido por 2, 8,2. Esse o valor da mediana. E assim a gente conclui essa relação de 10 exercícios com alguns exercícios questionáveis. Tá? Espero que tenha ajudado. Né? Deixe um joinha, se inscreva para saber das novas publicações de resolução de exercício. Até mais.